Olá, crianças, espero que vocês estejam bem. E nós vamos estudar hoje alguns conceitos que não servem somente para o inglês, mas para todos os idiomas que vocês quiserem aprender. Se vocês querem aprender português, polonês, italiano, não importa. É uma coisa que tem em todos os idiomas e que talvez pela falta de entendimento desses conceitos o aprendizado seja difícil. Então, como essa semana eu não mandei nenhuma atividade escrita, então a aula dessa semana vai ficar por conta desse vídeo. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso vai ser bom, vai servir não somente para o inglês, mas para todas as disciplinas que envolvem linguagem, tá bom? E os conceitos são os seguintes: eu vou usar os subject pronouns como início. Por quê? Porque os pronomes sujeito, perceberam? Ó? Subject pronouns, pronomes sujeito. Eles existem em todas as línguas, nós usamos isso direto, mas não sabemos que tem esse nome. Então, aprendendo os conceitos, aprendendo o significado dessas palavras, eu vou estar dando para vocês as ferramentas para que vocês consigam compreender melhor as aulas. Vocês entendem? É como se vocês fossem cavar um buraco com as mãos, aí eu chego ali com uma cavadeira e digo, ó, vocês vão usar essa cavadeira e para qualquer buraco que vocês forem fazer no chão, vocês vão usar essa ferramenta que é mais fácil de, de desenvolver o trabalho, tá? Então nós vamos aprender hoje o quê? Conceitos, significados que são usados dentro das aulas de ensino de línguas, ok? E os primeiros conceitos são esses aqui, ó. Sujeito, verbo e complemento. Se nós formos pegar uma frase simples em qualquer idioma, nós vamos ver que tem uma parte que vai ser sujeito, outra parte que vai ser o verbo e outra parte que vai ser o complemento, que não nos interessa muito aqui na abordagem que eu estou fazendo hoje. Tá? Então vocês podem ler a frase, não entender nada, não conhecer nenhuma daquelas palavras que estão ali, mas se eu disser para vocês que a estrutura é de sujeito, verbo e um complemento, vocês começam a entender de fora para dentro o que aquela frase está querendo dizer. Subject pronouns. Então, esse subject significa sujeito. Então, está aqui, ó, sujeito. E pronouns é pronome. E eu vou ensinar para vocês hoje, de uma vez por todas, o que é o pronome, tá? Em específico, o pronome sujeito. Vamos ver. Aqui eu tenho um exemplo. I am weird. Se vocês assistiram a aula passada, vocês sabem o significado dessa frase. Essa parte que está em verde aqui, ó, I, é o sujeito da frase, ok? Que está em verde aqui no nosso trenzinho também. Tá? Um trenzinho dividido em 3 partes e assim a gente pode estudar ele separadamente. Am é o verbo, ok? Am é o verbo. E weird é o complemento, que não nos interessa no momento. Poderia escrever I am a student. Aqui no complemento colocar a student. I am a teacher. O que eu quisesse. O que me importa hoje é o I e o am. O sujeito e o verbo. E principalmente o sujeito. Então notem que sujeito é a palavra numa frase, não precisa ser a primeira palavra da frase, mas é aquela palavra que vai sofrer uma ação ou vai executar uma ação. E a ação quem é? É o verbo, tá? O que tiver escrito aqui. Não é o caso desse exemplo, mas eu tenho um outro aqui, ó. The call, it's grass. The call é o sujeito da frase. Esse sujeito está praticando uma ação. Quem vai me dizer a ação
é a palavra de ação. É o que vem depois, o verbo. Eats. Eats. Para quem não lembra, isso aqui é comer, tá? Então, a vaca comer, não, né? A vaca come grama. The cow eats grass. Essa parte em verde de ambas as frases é o sujeito. E essa segunda parte aqui em vermelho é o verbo. Entendido? Vamos seguir adiante. What is a noun? O que é noun? Noun é uma palavra em inglês que para nós significa substantivo ou nome. Não nome de pessoa, né? José, Maria, João. Nome de qualquer coisa que exista na natureza. É o nome que nós damos às coisas. E por que eu estou falando de noun? Eu não estava falando de pronoun. Sim, mas nós vamos ver que existe uma relação entre nome e pronome. Tá? Ambos, nome e pronome, vão servir de sujeito nas nossas frases. Então é por isso que nós vamos estudar os dois. Aqui, ó, deixa eu voltar um pouquinho. Nessa palavra, nessa parte da frase, tá? Onde a função aqui, ó, é de sujeito, nós vamos colocar palavras aqui. E essa palavra ou palavras, que é o sujeito, que tem a função de sujeito, será formada por pronome ou por nome. Aqui nesses dois exemplos eu coloquei os dois, ó. Aqui é um pronome e embaixo aqui é um nome, tá? O nome na verdade aqui é o call, né? Mas o the aqui é somente um artigo. Mas os dois juntos formam o sujeito, tá bom? Vamos seguir com o que a gente estava vendo aqui. Que conforme a gente vai seguindo as coisas vão ficar mais claras. Então o que é um nome? Preste atenção. The farmer likes the rain. Essa parte em verde, cuja função é de ser o sujeito da frase, ela é um noun, tá? O farmer é o noun. Temos outro exemplo aqui. The rain is cold. A chuva é fria. The rain is cold. Então, essas palavrinhas aqui, ó, que formam o sujeito dessa frase, né? Nós já vimos que as nossas frases aqui são formadas de sujeito, verbo e de um complemento qualquer. Essa parte aqui em verde é o noun. Ela, como função, é sujeito, tá? E o tipo de palavras que eu estou usando aqui é noun. Eu tenho um artigo e o noun. Então, eu poderia fazer aqui. Deixa eu ver se eu não fiz. Não, eu não fiz. Mas eu poderia colocar outra setinha dessas aqui, dizendo que rain é o noun. Estão entendendo? Vamos seguir adiante então. What is a pronoun? O que é um pronome? Então, já vimos o que é sujeito, já vimos o que é um nome. Tá? Ó, sujeito é aquela parte da frase que sofre ou pratica uma ação. Noun são os nomes que nós damos às coisas, por isso que são palavras muito boas para ser, são tipos de palavras, né? Muito boas para serem usadas como sujeito. E agora o pronoun. Vamos ver o que é o pronoun analisando essas frases aqui, ó. The farmer likes the rain. The farmer is happy now. Eu estou dizendo aqui que o fazendeiro, ele gosta da chuva. Tá chovendo aqui, né? O fazendeiro está feliz agora. Note que eu repeti duas vezes a palavra the farmer, na primeira frase e na segunda frase. Ok? Agora vamos analisar o segundo ponto aqui. The farmer likes the rain. He is happy now. O que aconteceu aqui? Eu substituí a palavra, essas palavrinhas aqui, ó, the farmer por he. Eu estou vendo que não é uma fazendeira, é um fazendeiro, né? Então é ele, he.
A partir do momento que eu substituí o the farmer por he, eu fiz uma substituição de um nome, o nome que a gente dá para esse sujeito aqui, por um pronome. Então, este pronome aqui vai trabalhar para o nome. Olha como a frase ficou mais elegante. Eu não repeti o sujeito, apesar de ser o mesmo sujeito. The farmer likes the rain. He is happy now. Ok? Então, o que é um pronome? O pronome é uma palavra que substitui um nome. Mas por que eu vou querer substituir um nome? Se a minha frase aqui está ok, né? Não está errado. Mas vamos ver uma coisa aqui, ó. Vamos analisar essas duas frases aqui de baixo agora. The man wearing a straw hat likes the rain. The man wearing a straw hat is happy now. Eu fiz a mesma coisa que a primeira frase aqui em cima, só que eu alonguei, eu estendi o sujeito. Então, olha quanto nome eu estou usando aqui, ó, quanta coisa eu estou usando, quanta palavra eu estou usando para definir o meu sujeito. Aquele que está praticando a ação de gostar da chuva. E aí eu continuo, eu coloco um ponto na minha frase e continuo na segunda frase. The man wearing a straw hat is happy now. Então, eu repeti o sujeito da mesma maneira. Olha o tamanho que ficou a sentença toda. Né? Ficou enorme, no entanto, eu não estou dizendo muita coisa aqui. Então, o que eu posso fazer para facilitar a comunicação nesses casos? Eu posso simplesmente, na segunda frase aqui, na segunda oração, colocar um he. Porque quem é he? Quem é ele? Ora, ele é o homem que está usando um chapéu de palha. The man wearing a straw hat. Então, a partir do momento que eu substituo um nome, e olha o tamanho do nome aqui, né? Aliás, são vários nomes aqui, várias classes de palavra que estão aqui dentro. Eu posso substituir por um pronome, he. E por que isso é bom? Primeiro, porque melhora a leitura, deixa o texto mais elegante. E segundo, que faz um link da segunda frase com a primeira frase. Então, qual que é a amarração que eu tenho para formar um texto? Né? Um texto as frases têm que ter ligação uma com a outra. Eu não posso ficar escrevendo uma frase atrás da outra que não tenha sentido nenhum. Então, quando eu faço essa amarração aqui, colocando um pronome no lugar de um nome, tá? Eu faço esse link da segunda frase com a primeira. Eu comprometo a segunda frase com a primeira. E aí vai ficar: The man wearing a straw hat likes the rain. He is happy now. Eu estou dizendo que o homem que está usando um chapéu de palha gosta da chuva. Ele está feliz agora. Não preciso repetir tudo isso aqui graças à existência do pronoun, ok? Então ficou entendido o que é um nome e o que é um pronome? Então agora nós vamos ver a lista dos pronomes. Subject pronouns, existem vários tipos. Hoje nós vamos ver apenas os pronomes sujeito. Aqueles pronomes que ocupam o lugar, que promovem a função de sujeito, ou seja, que vai sofrer ou praticar alguma ação. Eu quero introduzir aqui mais um conceito que é pessoas do discurso. Memorizem isso, gente. Pessoas do discurso. O que são pessoas do discurso? Isso tem em português, tem em inglês, tem em alemão, tem em polonês, tem em qualquer idioma. Então, se vocês aprenderem aqui para o inglês, isso aqui vai ser útil para qualquer idioma que vocês queiram aprender também. Eu vou explicar primeiro essas aqui, ó. I, you e he, she, it. Apenas tem mais. Mas nós vamos ver isso em uma outra aula, porque eu estou dando isso bem mastigado, porque é uma coisa muito importante, não pode restar nenhuma dúvida nisso. Senão, quando nós começarmos a aprender as frases afirmativas, negativas, interrogativas, se isso aqui não ficar bem compreendido, vai ser um caos. Então, vamos aprender agora. Pessoas do discurso. Nós temos a primeira pessoa do singular, I.
muito conhecida de vocês, né? I. Primeira pessoa do singular e ela vai ser sempre primeira pessoa do singular e sempre vai ser I no inglês, ok? Vamos para a segunda pessoa do singular. Segunda pessoa do singular, you. E vai ser sempre you. Em qualquer frase vocês vão observar o you. Lá na função de sujeito, na frase, ele vai ser a segunda pessoa do singular, ok? Vamos para a terceira pessoa do singular. A terceira pessoa do singular, ela é formada por três palavras. São três formas. He, she e it. A terceira pessoa do singular, ela tem que ter um cuidado enorme, porque tem um monte, ela é cheia de coisinhas, né? Quando é a primeira e a segunda, é beleza, é tranquilo, é tudo normal. Agora, a terceira pessoa é onde nós vamos fazer aquela substituição que eu falei no slide passado, que é de você substituir os nomes por pronomes. Então, esses três pronomes, he, she e it, podem ser substituídos por qualquer coisa, por qualquer nome, por qualquer outro substantivo, qualquer substantivo, certo? Vamos para um exemplo da primeira pessoa do singular. I love my hat. Look at the pig. Ele está dizendo, né? I love my hat. Então, I, na função de sujeito, é um pronome. E qual pronome é ele? É a primeira pessoa do singular. Falou em primeira pessoa do singular, sempre vai ser I no inglês, ok? Lembrem-se, pessoas do discurso. Muito importante isso aqui. You float like a feather. Isso aqui estava na letra da música que nós vimos na aula passada. E a palavra you é o sujeito da frase. E é um nome ou é um pronome? É um pronome, né? É um pronome subject, um pronome sujeito. Então, segunda pessoa do singular. A primeira é quem fala. A segunda é quem escuta. Então, existe uma primeira pessoa falando para a segunda pessoa, que é you. Tá ok? Que you float like a feather. Você flutua como uma pena. Ok? Entendido bem? Primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular. Isso aqui é tranquilo, ok? Porque não muda, sempre vai ser pronome. Agora, a terceira pessoa do singular é um pouquinho diferente. Então, a gente vai ter que prestar bem atenção agora para resolver o desafio aqui. Olhe, she drinks water. Ela bebe água. Normal, né? Tem um pronome fazendo o papel aqui de sujeito, o verbo e o complemento. Conforme nós vimos no desenho do trenzinho lá, né? Um vagão é o sujeito, o outro vagão é o verbo e o outro vagão é o complemento. E aí eu posso ter quantos vagões eu quiser nesse trem, estender esse complemento aí para o tamanho que eu quiser. Tá? Então, subject pronouns, pessoas de discurso, que vocês vão aprender agora, é I, you e esses três aqui. Por que eu não coloco um embaixo do outro? Porque não vai existir quarta pessoa do singular, quinta pessoa do singular ou sexta pessoa do singular. O he, o she e o it, os três são ao mesmo tempo a terceira pessoa do singular. Ok? Lá no contexto que eu vou dizer se eu vou usar um, outro ou outro. Tá? Vamos seguir, ver o que nós temos aqui. Aqui, ó. Reforçar aquela questão da substituição da terceira pessoa do singular por pronomes. Então vejam, das pessoas do discurso, a terceira pessoa do singular ela é substituível. E por que eu iria substituir um nome por um pronome? Isso já foi explicado aqui nos slides ali atrás. Né? My cat drinks water. Meu gato bebe água. Posso substituir esse nome aqui, ó. É melhor eu dizer sujeito, né? Posso substituir o sujeito que está representado aqui por um pronome possessivo. E um nome, o nome vocês
sabem o que é, né? Não dá para dizer, eu não sei o que é nome. Né? Posso substituir essa parte em vez de por um pronome? Claro que eu posso. E aí vai ficar she drinks water. E aí nessa substituição eu percebo que não é um gato, é uma gata, né? My cat drinks water. Minha gata bebe água. Substituir aqui um nome, é um pronome possessivo e um nome. Substituir tudo isso aqui por apenas um pronome. Então notem que a terceira pessoa do singular tem essa característica de você conseguir transitar entre nome e pronome e vice-versa. Ok? Segundo exemplo, Ronaldo plays soccer. Posso substituir o nome Ronaldo por um pronome he? Posso, Ronaldo é masculino, eu sei disso. Então vamos substituir por he. He plays soccer. Então eu estou dizendo que ele joga futebol. Então é claro que lá no texto, uma vez que eu falei Ronaldo, eu não preciso ficar repetindo mais. É só eu fazer ele. Que aí nós vamos saber que se trata de Ronaldo. Um terceiro exemplo, agora um exemplo com it. My name is James Bond. It is James Bond. Então eu fiz de propósito aqui colocar como sujeito a expressão my name, um pronome possessivo e um nome, tá? Name e noun são coisas diferentes. Então, esse conjuntinho aqui, que forma o sujeito da frase, que é a primeira parte do trenzinho, pode ser substituído por um pronome. E que pronome eu vou usar nesse caso aqui? O it. Então, note que os três exemplos estão falando da terceira pessoa do singular, né? Eles estão fazendo a substituição de nomes por pronomes, cada um com o seu tipo de sujeito, ok? Tem uma linha que diz que o it ele é usado para coisas e animais, tá? Só que eu digo para vocês que na prática não é bem assim. Aqui eu estou usando, por exemplo, um exemplo de um gato, de uma gata, né? E eu estou usando she. Se você conhece o gênero do animal, né? E se você tem uma ligação harmônica com ele, né? Ou com ela, no caso, você pode usar he ou she para animais. Não tem problemas. Tem gente que usa he, tem gente que usa o she para carros, para você ter uma ideia, né? Gosta tanto do seu automóvel, né? Tem uma relação tão estreita que chama de she. É uma maneira carinhosa, né? De você, de você chamar lá uma coisa, que deveria ser it, ok? Então, dentro do contexto, isso aqui vale muito, mas eu garanto para vocês que no uso, né, nas nossas frases simples aqui, vocês vão tirar de letra isso aqui, vão entender quando é he, quando é she, quando é o it que tem que ser usado. Então aqui eu tenho uma sequência de frases e agora eu vou fazer um comentário de acordo com tudo isso que a gente viu até agora acerca de todas as frases. Ó. I am weird. Já vimos essa frase, então o sujeito é formado por um pronome. E que pronome é esse? É a primeira pessoa do singular. The cow eats grass. Novamente, o sujeito é the cow. E é um sujeito formado por nomes. Aqui eu tenho um artigo e um nome. Nome. Então eu posso substituir esse nome aqui por um pronome, desde que esse pronome seja da terceira pessoa do singular, ou seja, he, she ou it, tá? Se eu falo da vaquinha Lele aqui, né, que é lá das nossas histórias da fazenda, eu posso dizer she, né? She eats grass. Eu estou substituindo o nome por um pronome. You are very special. You, segunda pessoa do singular. E é pronome. É um sujeito formado por um pronome. My name is Lily. Então, o sujeito está formado aqui por um pronome possessivo e um nome, ok? Esses dois aqui formam o sujeito. Se eu fosse substituir isso aqui por um pronome,
eu iria usar um daqueles 3 pronomes da terceira pessoa do singular, he, she ou it. No caso aqui eu iria usar o it. It is Lily. Porque eu não estou falando da Lily, eu estou falando do nome dela. Né? E o nome dela a gente trata como it. Ok? O nome, ou it, is Lily. She is running out. Ela está fugindo. O sujeito aqui, no caso, está sendo formado por um pronome. Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular? Terceira, né? É um pronome da terceira pessoa do singular, que tranquilamente poderia ser substituído por um nome. The farmer likes the rain. The farmer é o sujeito dessa frase, formada por um artigo e um nome. Posso substituir por um pronome? Sim. Se for uma fazendeira, she. Se for um fazendeiro, he. Poderia então ser she likes the rain ou he likes the rain. Depende lá o gênero do fazendeiro ou da fazendeira. The rain is cold. O sujeito aqui é the rain, essa parte verde. É um sujeito formado pelo artigo the, que vocês já conhecem, e rain, que é um nome. Posso substituir por um pronome? Posso, sempre posso. Qual seria o pronome aqui? Bom, é qualquer pronome lá da terceira pessoa do singular. He, she ou it, certo? Porque se fosse o I ou o you, eu não teria nome aqui. Eu teria já I ou you aqui. Então sempre vai ser, o nome sempre vai ser substituível por um pronome da terceira pessoa do singular. Por enquanto, né? Depois tem do plural que a gente vai estudar também. Mas aprendendo isso aqui, em 15 segundos vocês vão entender do plural também. E qual é o pronome que eu vou usar aqui em the rain? The rain é chuva, né? Eu não posso dizer que a chuva é feminino e nem masculino. Nós não sabemos. Na verdade, não há um gênero para chuva. Então, quando a gente não sabe, é o it. It is cold. O que é cold? A chuva, the rain. Entendido? Então, aqui é um resumo de toda a aula de hoje, tá? Um resumo sobre os conceitos que vocês aprenderam hoje. Então, subject, quando eu falar subject, eu estou falando de sujeito. Pronouns, eu estou falando de pronomes. Subject pronouns são pronomes sujeito. E quem são eles? Quem são os pronomes sujeito? I, you, he, she e it. Por enquanto, ok? Noun. Noun é o nome que nós damos às coisas, tá? Se você observa um objeto lá no chão, você dá um nome para ele, pedra. Pronto, todo mundo conhece aquilo por pedra. Por quê? Porque foi dado esse nome para ela, ok? Pessoas do discurso, outro, outro conceito que vocês devem decorar, né? Mettere in cuore, come dicono gli italiani, que em italiano coração é cuore, né? Então é guardar no coração, decorar. Decorar as pessoas do discurso. Quem são as pessoas do discurso? I, you, he, she, it. O I é a primeira pessoa do singular. O you é a segunda pessoa do singular. E o he, she e it formam a terceira pessoa do singular. Ok? Então, vocês não têm atividade impressa essa semana. Mas se vocês assistirem a esse vídeo até aqui, se não entenderam alguma coisa, ó, menininho com dúvida ali. Se não entenderam alguma coisa, entrem em contato. Vocês sabem muito bem como entrar em contato. Ou vejam o vídeo de novo, assistam ao vídeo de novo e tentem eliminar todas as dúvidas. Porque entendendo isso aqui, vocês vão ser capazes de resolver vários problemas, várias dúvidas em qualquer idioma, não só no inglês, tá, gente? Então,
para essa semana é isso. Eu vou preparar alguns exercícios para vocês praticarem, né? Para conseguir fixar bem na memória sobre esse assunto aqui. Mas não é nada difícil, tenho certeza que vocês vão conseguir tirar de letra, ok? Então, a aula de inglês dessa semana fica por aqui e nos vemos na semana que vem. Até lá!